A lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Buda, suas crenças e sua visão de mundo definem a sua realidade. Vamos falar de emoções hoje, porque eu vou apresentar para vocês o Calmales. É um floral quântico. Lembrando que floral quântico não é remédio, por isso, e também não causa patogenia, igual a homeopatia. A homeopatia precisa ser prescrita com médico, porque se você for usar um homeopático, apesar de ser também frequência, se você usar um remédio homeopático sem prescrição médica, e você não tiver aquele acometimento, pode ser que você adquira aqueles sintomas daquela doença. E o floral quântico não, então ele não tem patogenia, pode ser prescrita por qualquer pessoa que entenda do assunto. E se o seu corpo não estiver precisando daquela frequência, ele simplesmente ignora ela, deixa passar, tá? Então, o que a gente fala sobre emoções, né? Que a gente define a nossa realidade. Isso eu sempre falei para vocês e essa é a verdade. Igual a um termostato do ar-condicionado, que quando chega naquela temperatura ideal, ele só mantém a temperatura, assim é a nossa mente. Se eu definir que eu quero tal idade e eu pensar nisso, eu sentir isso, e eu imaginar aquilo como minha realidade, assim vai ser. Eu vou ter tanto física quanto mentalmente as habilidades que eu tinha naquela idade. E as emoções é algo que também é muito bom a gente falar, porque se o Deepak Chopra, o Dr. Deepak Chopra, no seu livro A Cura Está em Você, ele fala muito isso, que os pensamentos, quando a gente fica pensando uma coisa por até 45 segundos, é o tempo ideal para isso se tornar uma emoção e para o sistema límbico, que é a parte emocional do nosso cérebro, transformar essa emoção no neuropeptídeo, que se liga a receptores lá no sistema imunológico. Lembra que a gente falou? Tanto aumentando nossa energia em casos de sentimentos ultrapoderosos como a gratidão e o amor, como diminuindo a nossa energia, como aqueles pensamentos tóxicos, inveja, tudo de ruim, tá? Mas eu venho falar para vocês sobre o Calmales. Por que eu comecei a usar o Calmales? Porque assim, apesar de eu parecer, eu sou uma pessoa calma. Em casa, as pessoas que me conhecem, no trabalho, eu procuro me organizar bem diante de tantas coisas que eu tenho para fazer, mas tem determinadas situações que me deixam um pouco nervosa ainda, como situações novas. Ultimamente eu tenho passado por muitas situações novas, como dar palestras, falar em público, falar com muitas pessoas que eu não conheço. Isso aí ainda me causa... E eu fico nervosa, sua minha mão. E aí o que acontece? Apresentar trabalho, então, era uma dificuldade. Agora já, devido aos quânticos, principalmente, a minha visão de mundo também, eu já consigo. E o Calmales veio me ajudar muito, muito. Eu comecei a observar que melhorou muito a questão do suor nas mãos. E também, assim, como eu tenho muita tensão aqui, né, nessa parte, quem já me ouviu falar já sabe, né, que eu tenho um estilo de oclusão óssea classe 2, então minha maxila, que é essa parte de cima, ela cobre a minha mandíbula. Então eu forço muito o músculo masseter, que é da mastigação, eu uso a plaquinha para dar uma relaxada no músculo. Então eu tenho uma tendência a ter muita tensão nessa área do rosto. E eu comecei a usar, porque eu entendo e eu li e vi vários relatos de que o floral quântico em gel, quando aplicado em determinada área, ele vai ressoar mais naquela área aplicada. Por isso que tem determinados quânticos que a gente diz, aplica tal em tal lugar, aplica, né? E aí eu comecei a passar aqui no rosto. E eu notei assim um relaxamento muito grande da minha musculatura. E é interessante desses florais quânticos é a diferença de olhar sobre ele. O Calmales comigo me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Então, para cada pessoa existe uma reação.
Ele é o floral quântico Calmales, a frequência da valeriana. Então ele age lá a nível do sistema nervoso, relaxando. Relaxando, é uma sensação de relaxamento, de calma, sem dar sonolência, o que é muito bom, né? Porque geralmente esses calmantes que a gente toma por aí, tudo dá um sono, né? E veja bem, ele não é remédio, ele não é calmante, ele é uma frequência, igual uma corda de violão. Ele ressoa lá com um padrão energético a nível de cérebro e dá um relaxamento. Mas isso não impede que cada pessoa sinta isso de uma forma diferente, né? Então, assim, para quem for adquirir o Calmales, tiver tensões no rosto, quando for fazer a massagem para aliviar tensões, passa um pouquinho dele antes de tudo. Antes do Oxiflower, né, que melhora a oxigenação, passa um pouquinho dele que dá uma relaxada muito grande, principalmente quando você sentir que tá tensionando muito, tá travando muito. Mesma coisa quem tem tensão na cervical, pode passar. Tá bom? Fica a dica de hoje. Gratidão por me acompanhar. Dúvidas, terei o prazer de responder. Gratidão. De filosofar, de dialogar. E eu tenho que encerrar essa turma. A vida online anda bem dinâmica. Eu